Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Deixa uma mangueirinha aqui. Falhar a voz, dá uma bicada. Boa noite aos irmãos. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Versículo 1. Amém? Neemias capítulo 4, versículo 1. Todos encontraram? Amém ou não amém? Diz assim o texto: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Verso 4. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Verso 5. Não lhe encubras a iniquidade, não risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Verso 6. Assim edificávamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Verso 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante, e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos assim. Assim faremos cessar a obra. Verso 12. Quando os judeus que habitavam nas vizinhanças deles, 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram, subirão contra vós. Então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e com suas lanças e seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres magistrados e ao resto do povo: Não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Verso 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Pai, obrigado pela tua palavra. Foi lida nessa noite e queremos pedir ao Senhor que fale conosco, edifique o nosso coração, fortaleça a nossa fé, exorte a tua igreja, console a tua igreja, repreenda a tua igreja, mas que possamos sair daqui mais crentes, mais fervorosos, mais fiéis ao Senhor na tua palavra.
que ao transmitir a tua palavra, o Senhor possa me dar graça, sabedoria, Senhor, e que os ouvintes que aqui estão possam receber a semente do teu evangelho e terem a vida mudada, transformada para a glória do teu nome. Nós entregamos essa noite em tuas mãos, eu me escondo atrás de ti e te peço, fala conosco, no nome de Jesus, amém. Tem que rir? Irmãos, nós estamos na exposição do livro de Neemias. Todos os domingos estamos falando desse livro tão importante para a nossa fé, tão importante para o nosso crescimento espiritual. A vida de Neemias nos inspira muito, pois Neemias, ele foi um líder que trouxe a reedificação dos muros quando Jerusalém estava em vergonha. Então, nós estamos aprendendo aqui todos os domingos sobre Neemias. O capítulo 1, nós já ministramos. Neemias recebe a notícia de como estava Jerusalém. Neemias se assenta, chora, lamenta, jejua diante de Deus. O capítulo 2, 4 meses depois que ele recebe a notícia, a Bíblia diz que Neemias tem uma oportunidade dentro do palácio do rei, em falar com o rei o que estava acontecendo, porque o rei virou para ele, olhou, o semblante dele estava triste, e ali ele tem uma oportunidade de falar com o rei o que estava acontecendo com seus irmãos. E a Bíblia diz que o rei, no capítulo 2, dá cartas a Neemias, libera Neemias para ir para a sua cidade natal, com o intuito de reconstruir os muros, com o intuito de refazer as portas, com o intuito de fazer uma reforma, tanto física quanto espiritual na vida do povo, porque o povo estava em vergonha pelo fato de ter abandonado a lei do Senhor. O povo foi entregue aos inimigos pelo fato de terem deixado a aliança com Deus de lado. E o capítulo 3 informa para nós todas as pessoas que trabalhavam na reconstrução dos muros. Os líderes, os sacerdotes, os governadores, as famílias, todas as pessoas que estavam envolvidas na reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias faz questão de citá-las, porque todas aquelas pessoas que trabalhavam na reedificação dos muros são importantes. Talvez as pessoas pensam que muitas não são importantes na reedificação de algo, mas Neemias faz questão de citar nome por nome, família por família, e cita elas com o intuito de nos mostrar que tudo aquilo que fazemos fica registrado no livro de Deus. Tudo aquilo que fazemos para Deus fica registrado no livro do Senhor Jesus. Então chegamos aqui no capítulo 4, aonde nós acabamos de fazer a leitura e podemos declarar que os inimigos nesse capítulo estão começando a se levantar. Eles estão começando a arrumar um plano para tentar parar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Os inimigos aqui, eles começam a aparecer em outros textos. Antes desse, no capítulo 2, eles aparecem, mas não de uma forma tão forte. Os inimigos aparecem lá, mas não de uma forma poderosa. Aqui, o capítulo 4 vai mencionar que agora os inimigos se levantam. O capítulo 4 vai descrever o contra-ataque dos inimigos. Pensa você, irmãos, que você, estando fazendo a vontade de Deus, você não vai ter retaliação. Não pense você que, ao se colocar no lugar que Deus queira que você esteja, o inimigo não vai tentar te tirar daquele lugar. É a coisa que mais acontece.
Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, ele diz assim: não deixe, não ignore os desígnios de Satanás. Porque Paulo, ao descrever aos Coríntios, ele está dizendo assim: não subestime o inimigo, não ignore, não ache que se você viver o que Deus tem para a sua vida, você não vai receber ataques. Você vai receber afrontas, você vai passar situações difíceis, quando você se posiciona naquilo que Deus tem para você. E aqui a gente vê, dentro desse texto, muito forte, Neemias e o povo judeu sendo escarnecido, zombado. E a guerra começou a não ser somente uma guerra física, mas uma guerra também espiritual. Então a primeira lição que eu quero trazer ao seu coração aqui, é que se o inimigo está se levantando, é porque você está fazendo o que Deus deseja. Se o inimigo está vindo com fúria contra a sua vida, muitas das vezes é o resultado de um posicionamento seu em certa área na sua vida. E o que é que o inimigo faz? Ele se levanta para desestabilizar você, tirar você do foco que Jesus quer que você esteja. E aqui isso é notório. Quando lemos, notamos que os inimigos, vai citar no nome, Sambalate, Tobias, né? Esses outros homens se levantam. Olha que interessante. Enquanto as portas estão caídas, enquanto os muros estão caídos, enquanto Jerusalém estava vivendo uma vergonha, enquanto a cidade estava vivendo um tempo de humilhação, o inimigo está quietinho, o inimigo está calado. Sabe por quê? O inimigo gosta de te ver destruído, o inimigo gosta de te ver debaixo da lona, o inimigo gosta de te ver em vergonha. Mas quando eles começaram a reedificar, eles se levantam no Senhor. A Bíblia diz que o inimigo também se levanta. Eu não sei se você chegou aqui vivendo uma oposição de algo na sua vida, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. Porque o Deus que te levantou, o Deus que te ergueu, Ele é poderoso para te manter de pé, te sustentar de pé, guardar a sua vida na sua presença. Aleluia, louvado seja Deus. E o texto aqui vai ser bem claro em mostrar para nós 4 desígnios do inimigo. É sobre isso que eu quero pregar hoje. 4 desígnios do inimigo. Quais são esses, pastor? Número 1, a zombaria. Perceba no verso 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Zombarias são projéteis de papel lançados no nosso cérebro. Quantos aqui foram começar algo na sua vida? Ou recomeçar algo em sua vida, que recebeu um dado inflamado? Você começa uma faculdade e a pessoa pensa, daqui 3 meses para. Você começa a vida com Deus, alguém vem lá da sua casa e fala, isso é fogo de palha. Daqui 6 meses ele está no mundo de novo. Você começa a reedificar algo, reconstruir algo daquilo que estava perdido. Vem o inimigo se levantando e dizendo, isso aí não vai para frente, isso aí não vai resolver nada. O inimigo vem porque ele tenta nos paralisar com palavras, porque ele sabe, assim como a palavra de Deus, ela tem poder de nos sustentar, de nos edificar, de nos fortalecer no Senhor. O inimigo também sabe que as suas palavras, ela tem o poder de nos parar. E quantos pararam ouvindo palavras de zombaria?
isso não vai dar em nada, isso não vai chegar adiante, isso não vai adiante, esse negócio de ser crente é fogo de palha, estão ouvindo sempre a zombaria. Mas fique tranquilo, o Deus que está te chamando para essa obra também ouve a zombaria dessas pessoas que se levantam contra a sua vida. Não procure revidá-los, porque eles não sabem o que estão falando. A minha oração e a sua oração tem que ser como a de Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Se alguém está zombando de você, fique feliz, meu irmão, porque a Bíblia diz que todo aquele que for perseguido por causa da justiça, dele é o reino dos céus. Então se alegre, porque você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, você vai ser injuriado por seguir a Jesus. Mas fique tranquilo, porque a palavra de Deus nos garante: nosso é o reino de Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. E quando eles começam a dizer, eles vão começar da seguinte forma: falou na presença dos irmãos e do exército de Samaria: o que fazem esses fracos? Olha o versículo 2. Esses fracos judeus. Primeira pergunta aqui: o que está fazendo esse povo fraco? Olha o que eles estão chamando o povo de Deus de fracos. Esses fracos judeus. Só que eles esqueceram de um detalhe. O inimigo, quando ele vem zombar, eles estão chamando o povo de Deus de fraco. Mas eles esqueceram que o nosso Deus, ele ama os fracos. Cutuca nesse irmão que está do seu lado e fala assim: o Senhor Deus, ele ama os fracos. Você quer ver na palavra? 1 Coríntios 1,18. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir os. Deus pega as coisas fracas desse mundo para confundir os. Deus pega aqueles que não são para confundir os que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Aleluia. Sabe o que está dizendo? Deus pega o fraco para confundir o forte. Deus pega aquele que não é nada para confundir aquele que acha que é. Porque a nossa vitória não está no nosso braço. A nossa vitória está naquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Aleluia. Eles se esqueceram que Deus usa os fracos. Como assim, pastor? Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12, que ele roga para Deus tirar o espinho da carne dele. E Deus não tira, sabe por quê? Porque quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Talvez você entrou aqui nessa noite, está sendo zombado, porque está vivendo um tempo de fraqueza na sua vida. A palavra de Deus para o seu coração é: quando você está fraco, aí é que você é forte. Quando você se humilha, é que Deus te exalta. Quando você reconhece a sua pequenez, é que Deus te levanta. Quando você não tem condição e bate no peito: eu não tenho condição, aí Deus fala: eu vou te usar, eu vou te levantar, eu sou na sua vida. Aí você olha para a vida de Gideão. Gideão olha e diz assim: mas eu, o menor da casa de Israel, é o menor que eu quero, é você que eu vou usar. Talvez você olhe para a sua pequenez e está entendendo que você é fraco e não consegue. Deus está falando assim: é você que eu quero. Aí os irmãos de Davi, Samuel chega na casa de Jessé, aleluia. Aí parece que eu vejo aquela mesa tão bonita, esperando alguém para consagrar a rei. Aí Samuel vai com a ordem: fica ligado, Samuel, que eu vou te mostrar quem é ungido. Senta todo mundo diante de Samuel. Jessé apresenta e fala assim: então aí os meninos, tá aí os rapazes, passa Abinadab, passa Eliabe, passa Samar, passa o nome dos filhos tudo. E Deus está falando no coração de Samuel: Eliabe é forte? Não é ele. Abinadab é um homem forte, capaz? Também não é ele. Samar também é um homem de guerra? E não é ele. Passa todo mundo. A pergunta que tem no texto: acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os filhos? Aí Deus está falando no coração de Samuel: não acabou os filhos não, tem mais um. Quem é o menino? Está lá no campo, pequeno, ruivo. Eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Ninguém dá nada por ele.
palavra de Deus no coração de Samuel é assim: não assente-se à mesa enquanto o menor não chegar. Ei, meu irmão, a palavra de Deus para a sua vida é: você está se sentindo um menor, está lá no campo, está escondido, mas Deus está te vendo. Você pode se sentir fraco, mas se a força de Deus for com você, você ganha o exército, você vence batalha, você salta muralhas, porque não é na sua força, é na força de Deus. Ele escolhe os menores, para que ninguém possa falar assim: eu sou o cara, eu sou o capacitado. Olha para esse crente aí do seu lado, afirma isso com ele: é o fato de você ser pequeno, é que ele te escolheu. Você pode levantar a sua mão. Você é pequeno, você é frágil, você é fraco, você é pecador, você é miserável, você é pobre, cego e nu, mas Deus te escolheu e a força dele vem sobre você. Eles esqueceram, os inimigos que estão zombando esqueceram que Deus usa os fracos. Deus usa os fracos. Eu vou falar de novo: Deus usa os fracos. Eu vou falar de novo: Deus usa os fracos. Essa palavra tem que vir para alguém aqui. Deus usa os fracos. Deus usa os fracos, os pequenos, os frágeis, os débeis. Deus pega aqueles que não têm condição nenhuma, coloca neles o seu espírito. É por isso que você canta, é por isso que você glorifica, é por isso que você serve a Deus, porque Deus usa os fracos. Aleluia. O que fazem esses fracos judeus? Vai permitir isso? Será que eles vão sacrificar? Darão cabo da obra num só dia? As perguntas deles é essa: darão cabo numa obra num só dia? Renascerão a casa dos montões de pó e pedras que foram queimadas? As perguntas deles é a seguinte: não tem condições deles botar esse muro de pé. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas das vezes na nossa caminhada você recebe zombarias na sua vida que faz paralisar você. Aí me vem o Davi de novo na cabeça. 1 Samuel 17:34. Davi se levanta para ir contra Golias. Eu acho maravilhoso aquele texto, porque Davi, quando ele se levanta para ir contra Golias, o texto é bem claro em dizer que ele põe a armadura de Saul. Sim ou não? Lembra do texto? Ele põe a armadura de Saul. E aquele negócio não deu certo nele. Sabe por quê? A armadura de Saul é para Saul. A armadura de Davi é para Davi. Qual que era a arma de Davi? Funda. Ele vai lutar com aquilo que ele sabe, que é aquilo que Deus deu a ele. Aí ele tira a palavra de Saul para Davi, do rei, ó: contra filisteu não poderá ir pelejar. Ele está falando assim: você não tem condição de ir pelejar não, porque você é pequeno. Olha o tamanho dele. Você ainda é moço, e ele é guerreiro desde a mocidade. A resposta de Davi: você sabe por que eu estou falando isso? Porque as palavras têm poder de nos paralisar. E a zombaria que nós ouvimos muitas vezes nos paralisa. Aí Davi acabou de ouvir de um rei, entre aspas, líder. Aí o texto vai dizer: Saul, Saul, olha a resposta de Davi: o teu servo, quando apacentava as ovelhas do seu pai, veio um leão, pegou as ovelhas, eu corri atrás dele, peguei o leão pela barba, joguei no chão. Saul, Saul, tem um negócio para te falar. Veio o urso. Toda vez que vinha um urso eu pegava o urso pela barba, jogava ele no chão, pegava a ovelha que estava na boca dele e protegia. O Deus que me deu vitória com o leão e com o urso, Ele também vai me capacitar a vencer esse filisteu. Porque eu não estou indo no meu nome, é em nome do Senhor dos Exércitos. Não deixe as palavras te paralisar. Não deixe a zombaria do inimigo te parar. Não deixe situações paralisarem você. Você não vai na sua força, você vai na força de Deus. Aleluia. Aleluia. Não deixe a zombaria te parar. 2. Verso 3. Estava com eles Tobias o amonita e disse: ainda que edifique vindo uma raposa,
derrubará o seu muro de pedra. Eles estão dizendo assim, ó. Eles vão até fazer, mas não vai durar muitos dias. O negócio não é duradouro. Porque eles estão fazendo uma obra, mais ou menos. Eles não estão acreditando no processo. Zombando. Verso 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Irmãos, dentro da palavra de Deus, a gente vai perceber que eles vão vivenciar condições ameaçadoras. Sabe por quê? Além do inimigo lançar a palavra que vai nos desanimar, ele também vai nos ameaçar. Olha o versículo 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficavam sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Olha só que interessante. Eles primeiro estão agindo na zombaria, para tentar paralisar. Só que o muro ia adiante. O verso 6 vai nos mostrar. E o povo tinha ânimo para trabalhar. O negócio não parava. Qual que era a intenção do inimigo aqui? Vamos lançar os dardos. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Vamos lançar as palavras. Se eles desanimarem e pararem, está feita a história. E quantas pessoas estão parando somente nas palavras? Quantas pessoas estão ficando desanimadas por ouvirem uma palavra? Agora a atitude do inimigo é ameaça. Eles estão falando no verso 7, verso 8, ó. Se o negócio continuar desse jeito, vão contratar todo mundo que a gente precisa contratar e vão para Jerusalém, que nós vamos causar confusão lá. Porque o inimigo, irmãos, ele é estrategista. Se ele não consegue de uma forma, ele vai conseguir de outra. A Bíblia diz que eles zombaram na primeira, não deu certo, porque o povo estava firme no trabalho, na reedificação dos muros. Aí o texto no verso 7 fala assim: vamos convocar todos os povos, estrangeiros, os nossos vizinhos, amigos, que venham para até Jerusalém e eles nos ajudem a causar tumulto. Por quê? Causando tumulto, causando guerra, a obra para. Você não percebe que muitas vezes na sua vida você está paralisado só lutando? Você nunca parou para entender que muitas vezes na sua caminhada cristã, você muitas das vezes está perdendo tempo só por causa dessa luta e dessa afronta? O inimigo aqui está arquitetando um plano para vir contra o povo de Deus. E assim como o inimigo tem um plano para vir contra a sua vida, você também precisa ter um plano para guerrear. É o que Neemias faz. Ele organiza o exército de Israel. Ele organiza as famílias. Por quê? Se o inimigo vier, a gente está preparado. Então, meu irmão, você precisa ter a consciência que você está numa guerra. E não sai dessa guerra, não vai para essa guerra despreparado, não. Não vai para essa guerra de qualquer jeito, não. Porque se o inimigo não tentar de um jeito, não conseguir de um jeito, ele vai tentar de outro. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ele vai tentar de todas as formas. Agora, olha o verso 9. Porém, oramos ao nosso Deus, e com a proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as nossas forças, e os escombros são muitos, de maneiras que não podemos edificar os muros. Olha, presta atenção nesse versículo de número 10. Primeiro, o que o inimigo faz? Ele vem, ele lança a zombaria. Não deu certo, o povo continuou. Agora eles têm um plano para subir até Jerusalém e suscitar confusão lá, para que a obra pare, tirar o foco do povo. Aí no versículo 10 apresenta para nós que Judá apresenta e diz assim: nós não temos condição, porque as nossas forças estão acabando.
Você sabia que a guerra externa que nós vivemos, ela muitas das vezes passa para o interior? As lutas que você vive no externo, muitas das vezes mexe com o seu coração. Você vive isso. Você sabe que as lutas diárias que você vive, ela traz na sua vida um desgaste. Por isso que tem pessoas que estão vivendo desgastadas emocionalmente, porque a luta está sendo tão grande externa, e elas vivem nesse complexo, né, de lutar, de se manter de pé, e uma hora a força acaba. Aí ela diz, o desânimo chega. O que Judá está representando aqui, irmãos, é às vezes que a gente luta, batalha, está buscando, e as nossas forças estão chegando ao fim. Talvez você entrou aqui hoje assim, desânimo está batendo na porta do seu coração por causa das lutas. E eu não vou falar que você tem pouca fé, não. É assim mesmo. Mas quando o desânimo bater na porta do seu coração, que é a vontade de se chutar o balde, quando bater na porta do seu coração, vou largar tudo. Você precisa dar uma passadinha em Abacuque capítulo 3, versículo 2, que diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. Eu acho interessante que Abacuque está orando no meio dos anos. Ele está mostrando que é no meio que o desgaste vem. Você sai da linha de da partida e você vai bem. Quando chega no meio, aí você olha para trás e olha para frente, você não vê nem de onde você saiu, nem a linha de chegada. Aí o cansaço bate, aí você pensa assim, vou parar. Por isso que Abacuque está orando: aviva a tua obra, ó Senhor, no meio. Porque no meio o cansaço chega, no meio o desânimo vem. Talvez você está caminhando cansado por causa das lutas que você tem vivido, os ataques que você tem sofrido, situações difíceis que têm vindo para subjugar você. Mas quando o desânimo bater, você precisa passar lá em Isaías 40, versículo 29, que diz que Deus faz forte ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Passa lá Isaías, que traz o renovo para a sua alma. O segredo está esperando no Senhor. Ele vai renovar as suas forças, meu querido. Não desanime, não olhe para trás, não pare a caminhada. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração: não olhe para trás. O Senhor vai te suster, o Senhor vai te manter de pé. Quando o desânimo vir, passa em 2 Crônicas 15:7. Sede forte e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Quando o desânimo bater na sua vida, abra 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não é vão. Não é em vão aquilo que você faz. Quando o desânimo bater na sua porta, abra 2 Coríntios 4:16, que diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia. Quando o cansaço e o desânimo bater na porta do seu coração, abra Salmo 42, porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Quando você tiver com desânimo na sua vida, abra o Salmo 23, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meu irmão, você vai enfrentar muito desânimo, você vai enfrentar muito cansaço, mas a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aleluia. O que nos faz triunfantes não é quem você é a sua fé.
Quando o desânimo bater na porta do seu coração, abra João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando o desânimo bater na porta do seu coração, abra Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor quando clamei por socorro. Tirou-me de um lago escorregadio, e firmou os meus pés sobre uma rocha, e colocou nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, confiarão e temerão que Deus é Deus na minha vida. Irmãos, quando bater na sua vida esse desânimo, você precisa encontrar força em Deus. Judá está mostrando porque no meio da luta o desânimo vem, o cansaço vem, o abatimento vem, aí as nossas forças vão se acabando, e a gente fala, a gente não vai conseguir, mas tudo isso faz parte do plano do inimigo contra a sua vida. O inimigo vai zombar, o inimigo vai ameaçar, o desânimo vai vir, e o último, o medo vai chegar. Olha o versículo 13. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei e dispus-me e diz aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Olha que interessante. Agora Neemias, sabendo que eles estavam com desânimo já, porque eles não estavam vendo o final, agora eles começam a ficar com medo, porque o inimigo ameaçou vir para arrumar problema na cidade. Aí o que Neemias faz? Colocou todo mundo com a lança atrás do muro. Sabe o que é isso? Vigilância. Fica aí esperto e lute pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela sua família. Ei, o medo vai chegar, tá? O medo vai bater na porta do seu coração muitas vezes. Recado de Neemias aqui, ó. Fique atrás do muro preparado. Fica atrás do muro, porque se o inimigo vier, você está preparado. Numa guerra você não fica mostrando cara não, gente. Numa guerra você não fica mostrando peito não. Fica escondidinho. Talvez o medo assombrou seu coração, você está lá dentro da sua casa, escondido. Permaneça lá, mas fica orando. Sabe o que eu acho interessante na vida de Neemias, irmãos? Tudo isso aqui são estratégias que Deus dá a ele, porque ele ora. O capítulo 1, Neemias ora. O capítulo 2, Neemias ora. O capítulo 3, o povo trabalha. E o capítulo 4, Neemias ora mais uma vez. Sabe por que te falta estratégia para guerrear? Para guerrear? É porque está faltando oração. Em todos os momentos de Neemias, você vai perceber que Neemias está orando. Então orei ao Deus dos céus. E agora ele está se vindo para alertar o povo, dizendo assim, ó: fiquem alertas, lembrai-vos de Deus. Eu gosto dessa expressão, irmãos, lembrai-vos de Deus. Sabe por quê? Que às vezes a gente tem que ser lembrado que Deus abriu o mar vermelho. Todo mundo aqui sabe que Deus abriu o mar vermelho, sim ou não? Todo mundo sabe que na hora que Elias estava com fome, quem veio trazer comida para ele foi o corvo, sim ou não? Todo mundo sabe que Moisés, ele bateu na rocha e a água saiu, sim ou não? Mas você tem que ser lembrado disso, sabe por quê? No momento da luta você esquece que Deus é fiel. No momento da luta você esquece que Deus curou. No momento da luta você acha que Deus não vai fazer.
Porque a luta, ela tem o poder de nos causar medo, e o medo nos paralisa. E quem está com medo precisa entender que o amor de Deus lança fora o medo. Você precisa entender e ficar lá onde Deus está mandando você ficar. Agora olha o verso 15, eu amo esse verso. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. O inimigo está zombando, o inimigo está se levantando para fazer ameaça, o inimigo conseguiu desanimar o povo, e o inimigo causou medo neles. Sim ou não? Deu para entender? Essa é a palavra. Só que agora, quando Neemias coloca todo mundo na posição, sabe o que acontece? Olha o inimigo, ó. Ouvindo os nossos inimigos, que Deus já tinha frustrado os seus planos, entre aspas assim, nós não somos bobos não, eles vão recuar. Isso me fez lembrar um pouquinho da nossa infância. Lembra na escola aquele menino que te afrontava e te dava uns cascudos? Lembra ou não? Lá na escola sempre tem um machão que gosta de dar uns cascudos na gente, sim ou não? Você vai apanhar um dia, vai apanhar 2 dias, vai apanhar 3 dias. No terceiro você fala assim, eu não vou apanhar mais não, agora eu vou enfrentar. Aí você se levanta. Aí no 4º dia ele vem e você chapuleta ele. Aí no 5º dia ele nem te encontra na escola mais. Porque ele passou a ter medo de você. Sim ou não? Não é assim que acontece? O inimigo é assim, irmão. Enquanto você ficar acuado, isso aqui é forte, irmãos. Enquanto você ficar no cantinho acuado, enquanto você ficar com medo, enquanto você for retrocedendo, enquanto você começar a esconder, enquanto você ficar desanimado, enquanto você começar a ouvir a zombaria e as ameaças e falar assim, ai meu Deus, cadê o inimigo? E você começar a se esconder, ele vai ganhando força. Mas a partir do momento que você entender, irmão, que Deus está te chamando para uma guerra e você vai se levantar, em Deus o inimigo recua. O inimigo não sobe de qualquer jeito. Opa, ele se levantou. Opa, ele também tem força. Opa, ele é um Deus. Opa, eu não posso ir de qualquer jeito, porque quem está com ele é maior do que nós. Aleluia. Eu estou te convidando, meu irmão. Talvez você está paralisado com as ameaças, com a zombaria, com o medo, com o desânimo que bateu na porta do seu coração. E Deus está falando, Neemias, se levante hoje, meu irmão. Coloca todo mundo atrás do muro e fica pronto para a batalha. Porque o inimigo vai ter que recuar. O inimigo vai vir por um caminho contra a sua vida. Mas por 7 ele terá que voltar. Porque Deus é o Deus que garante a vitória. Você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia, aleluia. Eu estou pregando aqui que talvez tem pessoas que estão paralisadas pela zombaria, pelo medo, por situações difíceis. Mas eu quero trazer essa palavra para o seu coração. Se levante no Senhor. Vai para trás do muro. Feche os seus olhos. O convite de Deus para o seu coração é: vai para trás do muro e se prepare. Talvez você nessa noite ouviu a voz de Deus e precisa de uma oração para entender que você está vivendo esse processo e Deus quer te tirar desse lugar. O medo não vai te parar. O medo não vai paralisar você. A zombaria não vai parar você. Situações difíceis não vão parar você. Porque você vai se levantar não na força do seu braço, mas em Deus. E você vai para a oração. E eu quero que você saia agora do seu lugar e dobre o joelho. Vai ter os pastores, os homens de Deus aqui orando pela sua vida. Você que entendeu que o Espírito Santo está te tirando desse lugar. O Espírito Santo está te tirando desse lugar do medo que está travando a sua vida, que está paralisando você. Em nome de Jesus eu quero orar. Enquanto eu canto, você sai do seu lugar.
mais perto do monte, mais perto. Me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da face. O medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que te faz? A porta aberta é você, mas é tudo sobre você. Então eu vou subir mais perto do monte, mais perto. Espanto Com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar. Levante as suas mãos, então me tira o medo. Ei! Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. É tudo sobre você. Então eu vou subir. Eu vou subir um monte que muitos desistirão. Oh! E vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar. Eu vou entrar na casa E vou fazer morada até te encontrar. Eu quero orar pela sua vida. Não deixe o inimigo paralisar você. Pai, em nome de Jesus, a nossa oração nesse dia, Deus, aleluia, é que o Senhor sustente os teus servos, o Senhor sustente as suas servas, e não deixe eles paralisados pelo medo. O Senhor está te convidando, Pai, em nome de Jesus. O Senhor está te chamando para estar atrás dos muros, porque quando você se levanta, o Deus de Israel também se levanta em seu favor. Pai, essa palavra eu libero sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus. Fortalece a tua igreja, fortalece a tua noiva, fortalece os teus filhos, aviva o coração deles em ti. Não deixe eles caírem, Senhor. Não deixe eles pararem. Não deixe eles desanimarem. Não deixe, Senhor, eles retrocederem. Espírito Santo de Deus, nós te bendizemos, Pai. Glorificamos o teu nome, Deus. Oh, Pai, derrama sobre esses corações o teu bálsamo. Derrama sobre esses corações a tua presença. Então me tira que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Que a tempestade é você, e o que me faz tremer as pernas.
Ei, você pode ficar de pé aqui? Eu tenho uma palavra para o seu coração e para a igreja de Deus. Olha aqui para mim. Não volta não. O texto diz, Mateus 14, Jesus convidando os discípulos para passar por outro lado, enquanto ele vai para orar. Aí, os discípulos são tomados de uma tempestade. E a tempestade que os discípulos estão vivendo é uma tempestade muito forte. Quem vem acudir eles? Na quarta vigília da noite? Jesus. Quando os discípulos estão no barco açoitado pelas ondas e pelo mar, o texto diz que Jesus vem andando sobre as águas. A expressão do texto é a seguinte: eles olharam e disseram assim: é um fantasma. O negócio está feio, está para piorar, porque o fantasma veio atormentar a gente. Porque quando você está mal, você acha que tudo está mal. E quando você está mal, tem muita pessoa que pensa assim: vai piorar. Jesus vem andando sobre as águas. Aleluia. Ele está vindo nessa noite. Vem sobre as águas para te socorrer. E o texto diz que Jesus grita no mar, dizendo assim: sou eu, não tenham medo. Tenha medo não, irmão. Fala para esse irmão que está aí do seu lado: não tenha medo, é Ele. Ele vem te socorrer, Ele vem te sustentar, Ele vem tomar você pela mão. Oh, e você precisa entender isso nessa noite. Ele vem tomar você. Ele vem tomar você. Ele vem tomar você em suas mãos. Ele vem ao seu encontro. Ele vem ao seu encontro. Aleluia! E Ele te diz: não temas, eu sou contigo, eu sou teu Deus, não te assombres, eu estou contigo. Ele vem, levante as suas mãos e celebre, porque Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Oh, Ele vem te socorrer nessa noite, Ele vem te socorrer nessa noite, Ele está aqui, Ele está aqui. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Você pode levantar as suas mãos. Agradeça ao Senhor. Deus está tomando pessoas pela mão aqui, renovando a sua fé, renovando a sua vida em nome de Jesus. Moisés achou que era algo sobrenatural, mas era Deus no meio da sarça. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e a voz que saiu dela um dia, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Ele está vindo te socorrer. Ele é o seu Deus, em nome de Jesus. O Senhor teu Deus é contigo. Fica firme aí, irmão. Cutuca 2 ou 3 e fala assim: o Senhor Deus é contigo. O Senhor Deus é contigo, meu irmão. Aleluia. Se assente aí por um instante. Eu quero convidar, só esse encerramento de culto,
Missionária Tatiele, Luciano, os missionários da igreja, eles vão dar uma palavra ao coração da igreja. E eu sei que Deus, eles estão retornando esses dias. Sobe aqui. Eles estarão retornando para missões. E eles vão deixar uma palavra aqui para vocês. Boa noite, igreja. Graça e paz. Primeiramente, quero dizer que depois de ouvir essa palavra, eu, como o introspectivo que eu sou, mais na minha, eu precisaria de um tempo, para digerir, para cair essa palavra do Senhor dentro do meu coração. E é muito bom, mais uma vez, também estar aqui com vocês. Eu estou de férias, eu tive um tempo lá em casa com a minha família, com meus pais, e vim para cá. E ver o pastor pregando, tem muito tempo que eu não vejo ele pregando pessoalmente, me levou nesse lugar de quando, de fato, Jesus nos atrai, nesse lugar. E dentro de tudo que ele falou, eu fiquei pensando de como que é difícil para nós entender que a gente tem um chamado, entender que a gente é enviado, ou entender que a gente é apoiado. Então, assim, tem 4 anos que eu estou na Jocum, a maioria de vocês me conhece, também já ouviu falar da Jocum. Jocum é Jovens com uma Missão. Foi em 1956, o fundador Lori Cunningham, ele teve uma visão, que ele estava no Bahamas, num congresso, ele era um jovem da Assembleia de Deus, 20 anos, e ele foi para o hotel e ele teve uma visão do mapa, onde ondas alcançavam todos os continentes. E no decorrer dessa visão, ele prega os olhos, abre os olhos novamente e vê rosto de jovens alcançando todos os continentes. E depois ele sai daí, vai conversar com os amigos dele pensando nisso. Então, quando é mais ou menos em 1960, tem a primeira ETED, que é a escola que eu e a Tatiele nós fizemos para entrar na Jocum. Nessa escola, eles testam, o método de avaliação é o caráter. É insuficiente ou suficiente. E a partir daí, estou eu e a Tatiele lá. A Jocum, ela tem 3 frentes, que é treinamento, evangelismo, justiça e misericórdia. Tanto eu quanto a Tatiele, nesse tempo que a gente estava lá em Uberlândia, em Jocum Cerrado, a gente estava mais na parte do treinamento, mas a base, ela caminhava nessas 3 perspectivas. E no meio disso, de tudo acontecendo esse semestre lá, uma das coisas que veio no meu coração quando o pastor estava falando é quando eu escutei a voz de Deus me chamando. Então eu fiquei pensando aqui, o chamado, o envio e apoiar. Eu não sei se os pastores lembram, o pastor Marcel, mas o Everton, que a minha decisão de ir para a Jocum foi exclusivamente minha. Eu fico pensando numa escolha que a gente faz. No início eu não sabia que a igreja iria apoiar. Eu fui com a minha rescisão, eu trabalhava e fui para lá. E daí, irmãos, desde então o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem provido todas as coisas que eu preciso lá. Então, quero comunicar para vocês que eu estou saindo da base de Jocum Cerrado, já desliguei de lá, e eu estou indo agora para Jocum Pitangui, que foi onde eu fiz a minha ETED. Eu vou servir a base lá. Já entrei em contato com a liderança de lá, eles oraram, já entrou em contato comigo. Então, a partir do dia 6 de agosto, o Luciano está indo para Jocum Pitangui. Então, assim, uma palavra que eu queria deixar para vocês é sobre o chamado, sabe? Uma das coisas que veio no meu coração, e o louvor ali, a música, ela fala, eu vou subir um monte que muitos desistiram. E eu estou aqui para falar para vocês que muitos têm desistido mesmo do chamado eclesiástico, do chamado missionário, aquilo que Deus tem falado. Mas uma das coisas que fica muito no meu coração é que Ele me chamou, e a outra coisa que eu fico, que tenho certeza disso, é o envio que Ele me enviou. Jesus, Deus, Ele me enviou para essa obra. Então, o chamado, o envio e o apoio. Então, eu estou aqui também, de carne e osso, para agradecer vocês, pela oferta. Todo mês o Caio envia lá para nós a oferta e manda, ei, Luciano, chegou e tal. E as orações. Irmãos, de todo o meu coração, se a Batista Reviver não enviasse nada de finanças para nós, para mim, falando em mim aqui, as orações de vocês é que me mantêm lá. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, sou apaixonado por campo de missões, aquilo que o Senhor está falando no meu coração,
quem é mais próximo de mim, né? Talvez os pastores, o Fábio, a família do Fábio, como que arde o meu coração por Oriente Médio, né? Os muçulmanos e esse povo. E eu tenho percebido e entendido cada vez mais que o Senhor tem me preparado, me treinado dentro da Jocum nas bases, né? Naquilo que tem para nos ensinar, para que eu possa chegar lá e fazer aquilo que o Senhor tem me chamado. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Muito obrigado mesmo. Meu coração ele é muito agradecido por tudo isso. Tem um vídeo para soltar, eu não sei se eu solto ele depois. Então eu passar para a Tati aqui e depois rola o vídeo. Eu vou falar brevemente, gente, já é 9h17. Boa noite, graça e paz. É muito gostoso estar em casa, é muito gostoso estar aqui. Eu estou um pouco emocionada também com a palavra do pastor, quinta com o do Marcos Paulo. Eu venho de uma certa escassez de alimento, então eu me senti, de certa forma, num banquete. Então, eu estou tão com o espírito assim, regozijante, que é muito gostoso ter comida boa. E desde quinta-feira é isso que está no meu espírito. Aqui há comida boa. A comida é boa, a comida é farta. E meu espírito está mexido. Então, eu estou com um pouco de dificuldade de linha de raciocínio aqui agora. Mas eu quero traduzir para vocês uma pequena diferença. Peço a oração de vocês. Estou num processo de transição, né, amadurecendo, conversando com os pastores ainda, mas gostaria de pedir a intercessão dos irmãos, né, para algumas decisões, alguns caminhos que não fogem à espiritualidade, mas que vem também de muita coisa que eu aprendi em Jocum, que é a influência na sociedade. E hoje, durante a semana, o Senhor me lembrou de uma palavra de Jeremias 12:5. Uma vez em Pitangui, eu estava muito fixada, né, pastor Marcelo, nas zombarias, muito fixada. Essa palavra também do pastor me ativou a memória. E o Senhor me lembrou essa semana que quando eu estava muito fixada na zombaria, Ele me falou: minha filha, se te fadigas correndo com homens, como poderá correr com os cavalos? Se você entra em confusão, caminhando com a sua casa, num lugar de paz, num lugar de segurança, como que você vai poder correr junto ao matagais no Jordão? E o Senhor me lembrou essa semana dessa palavra, e me lembrou que eu correrei junto a cavalos. E isso tem um simbolismo muito grande de locais, de posicionamentos, e que vão sendo amadurecidos durante esse semestre. Então, eu conto com a oração dos irmãos para esse processo, né? A gente vai conversando detalhadamente melhor durante o semestre, e no momento eu careço de intercessão para um melhor discernimento e decisão. Amém? Pode soltar o vídeo, por favor? Esse vídeo ele foi narrado pelo Loren Cunningham, inclusive ele está com 87 anos hoje, ele está lutando contra um câncer, e câncer no pulmão e nos ossos. Inclusive eu peço à igreja também para estar orando pela vida dele, né? Ele ouviu o Senhor um dia e hoje estamos nós aí como Jocum alcançando as nações. Pode soltar, por favor. No princípio, Deus criou o homem à sua própria imagem. Ele caminhou com o homem no entardecer do Éden, mas o pecado interrompeu o seu andamento. Então, Deus criou um missionário. Deus disse: eu preciso de alguém disposto a dizer não ao status quo, não ao sonho da riqueza, a deixar suas famílias para voar para terras distantes e aprender um idioma que nunca ouviram, a andar em ônibus lotados, nas costas de camelos, alguém que durma em qualquer lugar, coma qualquer coisa, suporte o calor e lute contra o frio, com um sorriso em seu rosto, só para levar o evangelho a um povo que não é o dele. Então, Deus criou um missionário. Deus disse: porque a seara é grande e eu preciso de alguém pronto a semear a semente, a arar a terra, regar a semente e colher a colheita que está madura. Alguém para ir e treinar,
para multiplicar as colheitas e responder ao chamado e pagar o preço. Então, Deus criou um missionário. Deus disse: eu preciso de alguém que seja um servo radical de todos, assumindo o trabalho mais baixo, lavando pés de pobres, cuidando dos doentes, limpando suas feridas. Eu preciso que alguém vá visitar os prisioneiros, que cuide da viúva e do órfão, que sente na poeira como uma criança e lhes conte que elas são amadas. Então, Deus criou o missionário. Deus disse que ele precisava que alguém que acreditasse que os cegos podem ver, os pés mancos podem andar, que os mortos podem viver novamente. Alguém que orasse por longas horas e intercedesse através da noite com gemidos inexprimíveis e súplicas para que uma alma possa ser salva. Deus disse: eu preciso de alguém honesto, corajoso, cheio de graça, misericordioso e compaixão, livre do medo e passividade, caminhando em verdade e identidade. Alguém ardendo com amor e cheio da verdade. Alguém que radicalmente reflita a glória de Deus. Então, Deus criou o missionário. Deus disse: eu preciso de alguém que dirá sim antes de serem perguntados. Alguém que iria a ilhas distantes, a desertos remotos, cidades do interior, nações fechadas, vizinhos próximos e universidades prestigiadas, para alcançar o inalcançável, que escalaria qualquer montanha e superasse qualquer obstáculo. Porque como eles irão crer nele se nunca ouviram a seu respeito? Como ouvirão a não ser que alguém pregue? E como pregarão a não ser que sejam enviados? Então, Deus fez um missionário. Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ficar de pé. Temos um carinho muito grande com os nossos missionários. Tatiele, Luciano, faz parte da família de Deus, nascidos aqui. Nossa igreja é uma igreja missionária, né, irmãos? É uma igreja que está aí na rua do instituto, cuidando das crianças. É uma igreja que envia recursos para missões. E nós louvamos a Deus, porque temos essas bênçãos representando o Evangelho de Jesus Cristo nas nações. E eu gostaria que você estendesse as suas mãos para cá. Nós vamos agradecer a Deus pela vida do Luciano e da Tati. Pai, nós mais uma vez queremos te louvar, te agradecer, glorificar o teu nome pela vida dos seus filhos. E a minha oração é que o Senhor continue a sustentar o coração deles no Senhor. Continue nessa caminhada, nesse novo semestre, direcionando, dando graça, força, vigor, para que eles continuem olhando para o autor e consumador da sua fé. Que eles possam, Deus, anunciar ao Senhor Jesus a toda língua, povo e nação. Como pastor, igreja do Senhor aqui reunidos, clamamos as bênçãos celestiais, ó Pai, sobre a vida dos teus filhos. Ser com eles, derramando a vida do Senhor. Toma os seus filhos pelas mãos, sustentando cada processo, cada noite, cada dia, cada andar, cada caminhar, seja direcionado por Ti, ó Deus. Em nome de Jesus nós abençoamos a vida dos Seus filhos. Te agradecemos e mais uma vez pedimos, seja com eles, por onde
que eles forem. Assim, rogamos as suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Deixa eu dar a bênção apostólica. Os missionários me ajudam a estender as mãos sobre a igreja. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra, e todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. E a igreja diz: Deus abençoe e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Dê uns 10 abraços em nome de Jesus. Os irmãos que sentia aí dar uma oferta, o Luciano e a Tatiele, pode dar também, hein? Tira 100 do bolso aí e abençoa os irmãos missionários. A melhor coisa. Vou cantar isso. Osésio, Paulo. A melhor coisa que eu já fiz